Hoje a gente vai fundo numa jogada bem ousada da Embraer com o governo americano. Opa, uma história que envolve o cargueiro KC-390, né? Isso, e tarifas comerciais, uma proposta que mistura indústria, defesa, é quase um xadrez, sabe? A gente se baseou nos materiais que detalham bem essa estratégia. Exato. E, bom, vale lembrar o contexto, né? Embraer, gigante brasileira, o KC-390, um avião militar super avançado. Certo. E tudo isso no meio de uma tensão comercial, assim, bem forte. Tinha tarifas americanas para aviões civis e até ameaça, parece, de 50% para os cargueiros militares brasileiros. Uma coisa que as fontes mencionam. Então o objetivo aqui é, destrinchar essa proposta da Embraer, o que eles ofereceram exatamente, tinha condição e, claro, o que essa jogada toda pode significar, né? Parece que eles não ficaram só esperando. Não mesmo, foram para cima. Ok, vamos tentar entender melhor isso aí. Bom, dentro ou fora da lista de exceções do tarifaço, as empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos já convivem, vamos lembrar, desde abril, com a taxa básica de 10%, que vale para a maioria dos nossos produtos vendidos ao mercado americano. E já tem impacto no resultado financeiro dessas exportadoras. E a proposta em si, olha, surpreende. A Embraer acenou com a chance de levar parte da produção do KC-39 para os Estados Unidos. Isso mesmo, transferir produção. E isso envolveria um investimento bem alto, né? Coisa de 500 milhões de dólares. E ainda prometendo gerar empregos lá, uns 2.500. É uma oferta de peso. É, um pacote atraente. Mas aí que tá o pulo do gato, né? O que torna essa jogada fascinante mesmo é a condição. A condição. É. Essa linha de produção lá nos Estados Unidos só aconteceria, segundo a Embraer, se o governo americano fizesse uma encomenda firme do KC-39. Ah, então não era só toma aqui o investimento. Jeito nenhum. O próprio presidente da Embraer na época, o Francisco Gomes Neto, ele é citado falando que o investimento era uma oportunidade para zerar as tarifas. Bem direto. Entendi. Quer dizer, foi um toma lá da cá bem explícito. Ou vocês compram e tiram as tarifas ou nada de fábrica aqui. Exatamente. Foi um confronto direto com a política de tarifas daquele momento. Botou a bola totalmente no campo americano, sabe? E essa aposta toda girando em torno do KC-390. O que esse avião tem de tão especial para ser a peça central dessa negociação toda? Olha, é que o KC-390 não é um avião qualquer, né? Ele é muito reconhecido pela versatilidade. Versatilidade em que sentido? Bom, ele transporta carga pesada, bastante tropa, faz reabastecimento no ar, que é super importante, e opera em pista curta, até pista não pavimentada. Ah, isso é crucial para a operação militar, né? Em lugares remotos. Exato. E tem mais. Ele já tinha conquistado clientes importantes fora do Brasil. Países da OTAN como Portugal, Holanda, Hungria. Ah, então já tinha um selo de qualidade internacional, inclusive de aliados dos Estados Unidos. Precisamente. Essa validação externa dava mais peso ainda para a oferta da Embraer. Não era só uma promessa. Entendi. É aquela moeda de troca, viu, Renata? A Embraer está disposta a investir mais nos Estados Unidos para conseguir zerar a tarifa de exportação. E para isso colocou na mesa de negociação um investimento de até 500 milhões de dólares para produzir o avião militar KC-390 nos Estados Unidos. Então a Embraer não estava só oferecendo emprego, estava oferecendo acesso a uma plataforma militar já testada, aprovada por gente importante. Isso muda o jogo. Muda completamente. A estratégia, pelo que o material descreve, foi bem essa, tentar virar o jogo. Em vez de só ficar ali aguentando a pressão das tarifas, usou a própria pressão como argumento. Isso. Usou como moeda de troca. A proposta acabou expondo uma contradição para os Estados Unidos, né? De um lado, aquela política de proteger a indústria deles com tarifa, mesmo de parceiro estratégico. E do outro lado, a chance de trazer para dentro de casa a produção de um avião militar moderno, avançado, e quem sabe até adotar ele para as próprias forças. Era quase um checkmate. Ou a política comercial, ou a oportunidade industrial e de defesa. Uma jogada de risco, imagino. Segundo a Embraer, este modelo pode ser usado em diversas missões, como transporte e lançamento de cargas e tropas e também ajuda humanitária. A empresa anunciou hoje que pode produzir o KC-390 por lá, caso os Estados Unidos comprem o avião. Se os Estados Unidos simplesmente dissessem não, como ficava a Embraer? As fontes falam algo sobre os riscos. Olha, o material dá mais destaque para a assertividade da Embraer.
para a forma como eles se posicionaram. Mas tem implícito que tinha risco, claro. Qual seria o principal? Para os Estados Unidos, rejeitar significaria manter as tarifas, talvez perder essa chance da produção local e, quem sabe, até complicar compras futuras por outros países aliados. Para a Embraer, o risco era a proposta ser ignorada, as tarifas continuarem e essa porta importante se fechar, ou até ser vista como, sei lá, uma afronta. Mas eles apostaram na força do argumento. Apostaram em investimento, empregos, tecnologia, contra tarifas. Foi essa a equação que eles colocaram na mesa. Além do governo brasileiro, 10 países já encomendaram este modelo, como Portugal e também Coreia do Sul. E além da proposta de produzir a aeronave nos Estados Unidos, a Embraer também afirmou que nos próximos 5 anos deve investir mais 500 milhões de dólares na expansão da sede na Flórida. O presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, afirmou que a produção do avião militar nos Estados Unidos pode gerar 2.500 empregos no país. Então, para a gente resumir a essência dessa manobra, a Embraer basicamente disse, olha, vocês querem esse investimento, esses empregos aqui? Ótimo, compre o nosso avião e tirem as tarifas. Uma oferta bem condicional. Isso, uma encruzilhada clara para os Estados Unidos. E, pelo jeito, a posição foi apresentada de forma bem firme. Sim, as informações indicam isso. A mensagem foi clara. A Embraer não ia aceitar passivamente barreiras que considerava injustas, mas estava ali, disposta a ser parceira estratégica e industrial, se as condições fossem as certas. Interessante, isso tudo deixa a gente pensando, né? Até que ponto esse tipo de tática de amarrar um investimento direto, pesado, com condições comerciais específicas, até que ponto isso pode virar um novo normal nas negociações entre grandes empresas e governos no futuro? Será que isso redesenha as regras do jogo global? A gente entende que o governo norte-americano ele tem feito um movimento e tem feito um esforço muito grande para atrair um movimento de reindustrialização para os Estados Unidos. E aí isso poderia ser usado, sem dúvida, como moeda de troca para manter essa tarifa somente em 10%, ou no melhor cenário possível, você zerar até esses 10%. Temos aqui um artigo de notícias, de 6 de agosto de 2025, com os dados mais atualizados. A ideia aqui é entender, como está a saúde financeira da Embraer e essa complexidade toda da situação das tarifas. Perfeito! Vamos analisar então os resultados do segundo trimestre de 2025 e ver o que eles mostram sobre a capacidade da empresa de lidar com esse cenário comercial meio turbulento. Certo. Começando pelos resultados, olha, parecem fortes, viu? O EBITDA ajustado, que basicamente mede ali a geração de caixa operacional, né? Isso. Deu um salto bem grande. Foi de 995,5 milhões para 1,39 bilhão, comparando com o ano passado. É um número impressionante. E a receita também cresceu, uns 31%. Um crescimento operacional bem expressivo mesmo. E o lucro líquido também foi, significativo. 675 milhões. E é interessante notar, né, que primeiro falaram em prejuízo. É verdade. Mas aí teve uma correção. Foi por causa de um ajuste no imposto de renda diferido. Aqueles impostos que ficam para o futuro, né? Exato, que afetam um balanço naquele momento específico. Isso mostra como é importante, olhar os detalhes, as notas explicativas. Faz todo sentido. E olha só, mesmo com essa história das tarifas pairando, a Embraer manteve as previsões para 2025. Isso não é, um pouco surpreendente? Falam em entregar bastante avião, né? 77 a 85 comerciais, 145 a 150 executivos. Manter as previsões, é um sinal claro de confiança para o mercado. Eles reafirmaram a expectativa de receita entre 7 e 7,5 bilhões de dólares e também o fluxo de caixa livre. Aquele dinheiro que sobra mesmo, né? Isso, de pelo menos 200 milhões de dólares. É fascinante ver como eles gerenciam essa expectativa do mercado no meio dessa incerteza toda. E falando em incerteza, vamos para as tarifas então. A Embraer escapou daquela mais pesada, né? De 50%. Sim, aquela que o Trump impôs lá atrás sobre produtos brasileiros. Foi um alívio. Mas ainda tem uma de 10% ativa, desde abril. Como isso impacta na prática?
Bom, a empresa classificou essa tarifa de 10% como prejudicial, mas administrável. O impacto estimado no ano é de uns 65 milhões de dólares. 65 milhões de dólares? Não é pouca coisa. Não é. Mas, segundo a própria Embraer, os resultados agora do segundo trimestre ainda não foram materialmente impactados. Entendi. O efeito maior ainda estaria por vir ao longo do ano, então. Exatamente. Eles até estimaram que uns 20% desse impacto anual teria acontecido até o fim de junho. Mas, claro, é um ponto de atenção constante para eles. E aqui fica bem interessante. O presidente da Embraer, o Francisco Gomes Neto, ele disse que a tarifa não prejudica só a Embraer. Diz que prejudica também o mercado americano. Sim. Isso muda um pouco a conversa, né? Muda sim. Essa declaração, ela amplia o quadro. Sugere que existe uma interdependência aí. E levanta uma questão importante, né? Até que ponto essas tarifas sobre bens de alto valor agregado, como aviões, acabam afetando a cadeia de suprimentos e os consumidores finais lá nos Estados Unidos mesmo. Tipo as companhias aéreas que compram aviões. Exato, pode encarecer para elas, por exemplo. Ele está sinalizando que é um problema compartilhado e que estão trabalhando com as autoridades dos dois lados para voltar para a alíquota zero. Faz sentido essa abordagem. E o mercado financeiro, como reagiu a tudo isso? Aos números, às tarifas? Olha, teve uma certa oscilação nas ações no dia, o que é normal. Mas, no geral, os analistas gostaram dos números. Sim. Ah, é? Sim. O pessoal do Santander e do JP Morgan, por exemplo, destacaram que os resultados foram robustos. O JP Morgan até falou que o EBITDA ajustado veio 40% acima do que eles esperavam. Nossa, 40% acima. É bastante. É bastante. Isso reforça a percepção de que, apesar do ambiente desafiador, a rentabilidade da Embraer está melhorando de forma contínua. Então, para a gente amarrar aqui, a Embraer mostrou força financeira, está otimista para o ano, mesmo com essa sombra da tarifa de 10% dos Estados Unidos. Exatamente. Ter evitado a tarifa maior foi crucial, sem dúvida. Mas essa de 10% ainda é um desafio financeiro e diplomático, que eles estão buscando resolver ativamente. Hoje, a Embraer divulgou o balanço do segundo semestre. E a gente vê aqui no telão que, no acumulado de abril, maio e junho, o impacto da tarifa na receita foi de 13 milhões de dólares.